Meus queridos, eu quero com muita alegria cumprimentá-los com a santa e gloriosa paz do Senhor e convidá-los já para a meditação diária de hoje da nossa escola bíblica dominical, denominada de Momento EBD. Nós iremos fazer esta reflexão diária, pois nós já estamos na 10ª lição e já estamos findando esse trimestre para podermos entrar em outro trimestre maravilhoso de ensinamentos da palavra do Senhor através da escola bíblica dominical. E pela permissão do Senhor nós estamos usando essas ferramentas que Ele tem nos concedido para implementarmos o ensino na casa do Senhor. A lição de número 10 do próximo domingo tem como tema, como meus amados já sabem, o Senhor Jesus cura hoje. É uma frase afirmativa. O Senhor Jesus cura hoje. E nós pentecostais, crentes do ramo dos pentecostais clássicos, nós temos a plena certeza e experiências o bastante com a cura divina através do nome do Senhor Jesus Cristo e do seu Santo Espírito. E a leitura bíblica do Momento EBD de hoje nós iremos fazer no Evangelho, o qual escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 6 e o versículo de número 3, que diz o seguinte, o tema aqui na leitura diária: os discípulos de Jesus ungiam os enfermos com óleo e os curavam. Deixa eu fazer essa leitura. E expulsavam muitos demônios, ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Isso é o que nos diz o versículo de número 3 e do capítulo de número 6 do Evangelho de Marcos. Meus queridos, nós sabemos que o reino de Deus, ele não é estático. O reino de Deus, ele não é um reino estagnado, um reino parado, mas o reino do Senhor é um reino em plena atividade. Nós temos exemplos mostrados para nós através de toda a Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento até a plenitude dos dias, através do Santo Filho do Senhor, o nosso Salvador, Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o reino de Deus, ele é um reino ativo, não é um reino estático, paralítico, paralisado, não é um reino filosófico ou intelectualista, não, é um reino inteligente, mas é um reino onde nós temos estamos em plena atividade. É um reino onde nós que participamos desse reino temos experiências tal quais o nosso Rei Jesus nos mostrou. E nós vemos a grande preocupação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com o mundo em mostrar as boas-vindas, em mostrar a chegada do reino de Deus. E a grande preocupação do Senhor, antes de tudo, era de pregar, de ensinar a palavra, ensinar o evangelho, ensinar as boas novas, pregar as maravilhas do céu. E logo após da pregação, logo após o ensino, vinham sim as obras de misericórdias, que eram curar os enfermos, expulsar os demônios, libertar os cativos, tornarem os leprosos limpos e mostrar as maravilhas do céu. E esse capítulo 6 é de tamanha importância quanto a isso que nós estamos comentando agora. No segundo versículo do capítulo 6 ele diz: e chegando o sábado começou a ensinar nas sinagogas. Jesus começou na manhã de sábado a ensinar. A pregação do nosso mestre, acima de tudo, era ensinar.
em pregar o evangelho. Após o ensinamento da palavra, após os ouvintes ouvirem a pregação e os ensinos, aí sim, vinha logo em seguida as obras de misericórdia que nós acabamos de falar. Aí diz o seguinte: Jesus Cristo, na manhã de sábado, começou a ensinar nas sinagogas, e muitos, ouvindo, admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Além deles ouvirem a pregação de Jesus, além de Jesus Cristo pregar a palavra, ensinar nas sinagogas, existia algo a mais que chamava a atenção dos seus ouvintes. Aqueles que estavam necessitados, eles ouviam e viam. Eles escutavam a palavra e imediatamente eles próprios eram participante daquilo que eles acabaram de ouvir a pregação da palavra, entrava-se na prática, nas obras de misericórdia. Por isso que eu vos disse e digo novamente, que o reino do Senhor, ele não é estático. O reino do Senhor é um reino vivo, que está em movimento. Mas Jesus Cristo, encontrando-se naquele local, ele encontrou algo que lhe chamou a atenção: a incredulidade daqueles que estavam ali. A incredulidade que não era que a incredulidade fosse o impedimento para que Jesus assim curasse. Ele curou, mas não curou tantos. Diz a palavra que Jesus ficou assim admirado com o tamanho da incredulidade. Mas mesmo assim Jesus ainda curou alguns poucos homens, impondo-lhes as mãos. E Jesus estava admirado com a incredulidade dos homens, e ele saiu após curar alguns homens. Após curar alguns homens, o Senhor Jesus Cristo sai a percorrer as aldeias novamente, a ensinar. Meus queridos, nós, superintendentes, professores, alunos da escola bíblica dominical, nós temos essa preocupação de ensinar o evangelho, de ensinar a palavra. E sabemos bem que através do ensino é que vem o crer, porque a palavra está escrito que o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós sabemos que após cada um de nós ensinarmos a palavra, ensinarmos na sala de aula, ensinarmos na igreja, ensinarmos na hora da evangelização, ensinarmos na hora do discipulado, nós temos essa preocupação. Nós sabemos que através do ensino da palavra, em seguida, estão bem perto de nós as obras de misericórdia. E logo em seguida o Senhor sai pelas aldeias ensinando. E Jesus comissiona os seus 12 para que assim façam também. E no versículo 12, que antecede a leitura da nossa palavra de hoje, diz assim: e saindo os discípulos após haverem sido comissionados pelo Mestre, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. Os discípulos saíam pregando, ensinando. Quando eles pregavam, ministravam a palavra, ensinando nas aldeias, nas sinagogas e nos templos, aí, logo em seguida, vinham as obras de misericórdias, que expulsavam muitos demônios, ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Nós podemos ver uma citação de unção com óleo que está também na epístola de Tiago, no capítulo 5 e o versículo 14, que diz assim: está alguém entre vós doentes? Chamemos os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor Jesus. Meus amados e queridos irmãos, nas passagens bíblicas, nessas passagens de Marcos 6 e 13 e Tiago 5 e 14, são as únicas passagens da Bíblia do Novo Testamento onde nós encontramos a unção com óleo associada à cura. Porque o próprio Jesus, na maioria das vezes, curava impondo as mãos ou usando uma ordem, dando ordem, usando a palavra.
mas nós, os discípulos do Senhor, Ele nos permitiu o uso do óleo. Fazer a cura através da unção com óleo. A cura mediante a unção com óleo era um costume judaico. O óleo era dotado de valores medicinais. O óleo era usado também em cerimônias de cura, bem como o azeite. Jesus usa esse meio porque já havia precedente no judaísmo da época. Nesse caso, podemos ver que o óleo era usado apenas ocasionalmente, pois os registros mostram que para curar Jesus Cristo usava a imposição das mãos ou simplesmente a ordem verbal ou a palavra. Mas para nós, Ele nos deu, abriu essa lacuna para que os presbíteros da igreja usassem o óleo na unção, a unção do óleo no momento em que fossem curar, orar. Meus queridos, eu peço o entendimento de você que está assistindo essa live, que não torne a unção do óleo como um amuleto, porque se você apenas ungir o doente, o enfermo com óleo, pode ter certeza que nada acontecerá. Mas a unção com óleo, ele é a consequência da oração dos santos. Deixa eu repetir a passagem de Tiago que diz, capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Em seguida, o versículo de número 15 diz, e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Meus amados, que nós possamos entender que a oração é que cura, é o pedido que nós fazemos a Deus para o necessitado. A Bíblia diz que se nós pedirmos no nome do Senhor, tudo quanto nós pedirmos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nos será concedido. A unção do óleo é um complemento, é a consequência da oração. Mas se você ungir alguém com óleo no seu coração não estiver o desejo, não estiver fazendo a oração para que aquele necessitado seja curado, o óleo não pode ser usado simplesmente como um amuleto. O óleo não pode ser usado como um remédio, fármaco, mas sim, o óleo é a unção, representando também a presença do Espírito Santo de Deus para que haja sobre a oração dos santos a ministração da cura. E assim Deus, ouvindo a oração dos santos, pedindo em prol dos necessitados e tendo sido necessitado ungido com óleo da unção, esse óleo representando também a unção, a presença sobrenatural do Espírito Santo. Nós não podemos ter essa unção de óleo como um amuleto, nós não podemos colocar a nossa fé na unção do óleo, mas a unção do óleo torna-se uma consequência da oração dos santos. E tudo quanto nós pedirmos a Deus, em nome do Senhor, aí sim Ele nos concederá. Mas o óleo, a unção do óleo, apesar de já ser uma prática, um costume dos judeus antes de Jesus, a partir da plenitude dos dias, a partir de Jesus Cristo, esse óleo também passa a representar a unção, a presença santa e sobrenatural do Espírito Santo. A partir do momento em que você unge com óleo, assim como os profetas fizeram no Antigo Testamento com os reis e com os profetas, a partir do momento em que você unge o necessitado com óleo, o Espírito Santo se apodera dele e através da oração, da súplica dos santos, aí sim o Senhor concede a cura ao enfermo. Meus queridos e amados irmãos, espero ter contribuído neste dia
com a leitura diária, a reflexão diária do momento EBD. Nossa contribuição e a nossa preocupação para a obra do Senhor. Nós, como ministros, como professores, como superintendentes e alunos da escola bíblica, a nossa preocupação é, assim como a de Jesus, ensinar e pregar as boas novas. E tendo a certeza de que após o ensino, após a pregação, as obras de misericórdias também acontecerão, que são expulsar os demônios, libertar os cativos, cura dos enfermos, limpeza dos leprosos e libertação sobre os necessitados de um modo geral. Que Deus em Cristo nos abençoe, tenha um bom dia e amanhã nós estaremos de volta mais uma vez com o Momento EBD.